clima de polarização na Argentina é um fato, né? Mesmo dentro da centro-direita argentina, se nós olharmos a centro-direita argentina, nós vamos observar que não é toda ela que apoiou Milei, né? É isso que aumentou o peso dos votos e a força dos votos do Macri e da Bullrich, né? Porque, de alguma forma, ou ele negociava e atendia o que eles pediam, porque, por exemplo, a União Cívica Radical, que é o partido do Arru Alfonsin, um partido secular na Argentina, não apoiou Milei, né? Esse ponto é essencial, né? Talvez a gente olhar um pouquinho o quadro dentro do Congresso argentino, vale a pena para a gente entender um pouco dessa polarização, né? A Argentina elegeu, o Congresso argentino tem 108 deputados no grupo peronista, né? Juntos por la Pátria. Tem 94 deputados no grupo Juntos por lo Cambio, né? Que é o grupo do Macri, Bullrich e União Cívica Radical, né? O total de votos na Câmara Argentina é de 257, né? Milei tem apenas 38 desses deputados. É muito pequeno, né? A polarização acontece exatamente por essa razão. Olha, Diego, quando a gente olha a polarização argentina, há um fato que é curiosíssimo, né? Milei foi obrigado, para conter o apetite político de Macri, a conversar com Cristina Kirchner, a pedir apoio de Cristina Kirchner para conter Macri. E ela deu, ela concordou. Tanto que ele fez o candidato dele presidente da Câmara para conter Macri, que queria outro. O candidato que ganhou a eleição, que foi quem vitorioso, é o sobrinho de Carlos Menem. Olha se a casta política está ou não sendo combatida por ele, né? O sobrinho de Carlos Menem, né? Martim Menem, é o presidente da Câmara, com o apoio de Cristina. Não é por outra razão que eu não vi a Cristina Kirchner rir em público há muito tempo, que no dia da posse ela abraçava Milei e ria muito. Vocês todos lembram dessa cena, né? Por que dessa risada, né? Porque ela sabia exatamente o quanto Milei precisa comer na mão, para usar uma expressão bem nossa, seja de Macri, seja de Bullrich, ou seja dela mesma. O governo de Milei tem todo o traço para ser um governo que, de alguma forma, tem outros donos. Buenos Aires inteira chama este governo de o segundo governo Macri. Nós podemos esse apelido pode ser frágil para um governo que vai estar fatiado antes da posse. Outra Deixa tempo. eu fazer Vai uma lá, vai lá. pergunta, Aham, antes de claro. não fazer comentário nisso aqui, acho que é até mais legal fazer uma pergunta para o professor, que eu acho que eu adorei essa explicação aqui. Eu tava tentando, na verdade, entender, porque eu imaginei que a Cristina estava feliz da vida por conta das composições internas, né? Mas colocando o que o senhor colocou desse jeito assim, ficou bem mais claro, né? O quanto isso vai acontecer. O senhor acha, nesse sentido, né? Como é que fica o eleitor raiz do Milei? Porque o eleitor do Milei, que é um eleitor anti-kirchnerista, Sim, exatamente, né? E aí, esse eleitor tem um eleitor que votou no não, né? Que nem tem no Brasil, né? Não é um eleitor bolsonarista, mas é um eleitor antipetista, né? Então, por aí vai. sim. Agora, lá tem, né? Eleitores também são anti, aí votaram nele. Agora, tem um eleitor raiz que aí deram aquelas entrevistas que a gente riu bastante, que tava, se sentiu até em casa, né? Olhando, lembrando as entrevistas de muitos eleitores raiz do Bolsonaro, né? Falando, não, porque o Milei vai fazer uma revolução, o Milei vai prender políticos, o Milei vai botar um monte de políticos. Tinha um rapaz dando uma entrevista dizendo que o Milei ia botar um monte de político na cadeia, que acabou, que os políticos estão desesperados, que estão fugindo da Argentina, né? E enquanto isso, a Cristina rindo, né? E aí a pergunta é, o quanto tempo esse eleitor do Milei ele vai perceber que as coisas mudaram, ou exatamente por ser um eleitor radicalizado, vai acreditar nas narrativas do Milei, mesmo que aquilo não seja condizente com a realidade da política. Sakamoto, eu penso que a tua pergunta é a pergunta essencial. Quanto tempo a farsa vai durar? É essa a tua pergunta.
né? E quando a gente olha para tentar entender quanto tempo a farsa vai durar, nós temos que ter dois ângulos para olhar. O primeiro é esse eleitor raiz, gostei da expressão de novo. Né? Esse eleitor raiz, né? Aquela tia do. Sabe aquela tia do jantar, aquela coisa, né? Esse eleitor raiz, né? Quanto tempo ele vai durar? Né? Quando os preços explodirem, quando o serviço público do qual esse eleitor depende ficar muito ruim, quando a educação pública dele não tiver acesso, porque o quadro vai. Porque eles estão pensando, inclusive, numa política de voucher, que está sendo abandonada por todos os libertários no mundo, a Argentina quer usar isso de novo. Né? Quando nós olhamos para esse quadro, esse eleitor raiz vai ser cobrado pela pressão inflacionária, pela pressão da crise econômica. Porém, eu chamo a atenção para um outro tipo de eleitor que está, este sim, mais preocupante. Quando nós olhamos os números sobre a eleição argentina, um número é chocante. Se você olha no perfil do eleitor entre 16 anos, que é a primeira autorização que ele tem para votar, a 29 anos, todas as pesquisas, inclusive da Intel Análises, que é uma mais séria, mostra que 68% desses jovens estavam votando em Milei. Por quê? Qual era a razão de jovens votarem desse jeito? Se nós olharmos um pouco para a situação argentina, nós vamos ver que um eleitor que está votando por volta dos 20 anos, ele nunca viu o país crescer, Sakamoto. A última vez que a Argentina cresceu foi em 2005 para 2006. Depois, nunca mais. Esse eleitor chegou na vida adulta sem oportunidade de trabalho. Eu gostei muito de uma observação que você fez, que a Argentina tem um índice de desemprego baixo. Tem índice de desemprego baixo porque era governo peronista que fazia forte indução do Estado para gerar emprego. É isso que ele quer cortar. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós vamos ver o quanto o eleitor raiz vai perder quando a crise chegar. E aquele eleitor entusiasmado, aquele eleitor que está esperando, de alguma forma, qualquer vida melhor, ele não vai alcançar. 2 anos é muito tempo para esse jovem. Ele sabe perfeitamente disso. Esta crise de desespero não é nova na Argentina. Se nós olharmos lá para trás, nos anos 70, nós vamos encontrar isso aí também em raiz de outros movimentos por outro lado. Mas nós vamos encontrar hoje essa crise montada num outro formato. A tua pergunta é boa sobre quanto tempo a farsa dura, porque ela vai bater no mais maduro, que tem filho para criar, e vai começar a perceber ele ganhava mal, mas o emprego existia, isso vai parar, porque os investimentos que geram emprego, eles só virão, mesmo que. Vamos imaginar que o modelo liberal funcione. Na última etapa do modelo liberal é que veio o investimento que gera emprego. Isso aqui, e como é que vai acontecer? Vai esperar? Como é que vai fazer para sustentar as crianças até o emprego voltar, sem a indução do Estado? O jovem, essa pergunta é interessante, porque o jovem ele vai cobrar essa presença. Os bumbos vão para a rua, aquele bumbo clássico do peronismo, não vai para a rua sozinho. Se nós olharmos ontem naquilo que as televisões mostravam dos apoiadores de Milei que estavam do lado de fora enquanto ele fazia aquele discurso, quando você olha para... Confiram para vocês verem. Quando vocês olham para os grupos, é tudo gente muito nova, você não vê ninguém de 40 anos ali. É tudo menino de 20, presença essencialmente masculina, e tudo menino de 20, 25, por essa idade. É esta crença que, quando não alcançar, vai fazer a rua ficar de um outro perfil. Quando nós pensamos em black bloc, lembra deles, amor? Você pode ter black bloc de direita também. Né? E esse quadro parece ser muito presente. É.